A polarização é a concentração em extremos opostos de grupos, interesses e atividades. É o famoso 8 ou 80. E a distância entre os polos afeta a comunicação. A conversa se transforma em um jogo de cabo de força, em uma disputa de forças ideológicas e moral. Na Bíblia, existe uma ocasião de uma conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde exemplifica muito bem essa distância entre os polos que afeta a comunicação. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos por questões religiosas, por questões ideológicas, por questões morais. Para você ter ideia, para ofender um judeu, bastava de chamá-lo de samaritano, pois era uma ofensa aos judeus. E Jesus quebra isso. Jesus aproxima os polos ao falar com a mulher samaritana e declarar a ela as palavras do reino de Deus. Ao falar com uma mulher samaritana, Jesus estava quebrando vários protocolos morais da época. Primeiro, de um judeu se comunicar com um samaritano. Segundo, de uma mulher sozinha se comunicar com um homem desconhecido. Jesus quebra esses protocolos morais a fim de falar do reino de Deus, do reino dos céus. A polarização provoca a dessocialização, provoca a não civilização. Essa não civilização entre os diferentes polos faz com que as propostas, os discursos, as defesas de cada polo vai tornando maior proporção. Dessa forma, os partidos ideológicos das mais diversas ramificações vão surgindo, cada um defendendo os seus próprios interesses. Porém, a palavra de Deus, ela nos recomenda que ninguém busque o seu proveito próprio, antes cada um o que é do outro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. A polarização provoca rupturas. Porque caso o indivíduo não escolha um dos polos, ele é repudiado pelos demais, ou rotulado das mais diversas formas. Romanos capítulo 14, versículo 2 e 3 diz assim: porque um crê que tudo pode se comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. A polarização causa a convergência de qualquer assunto para o cenário polarizado. Pois o pensamento polarizado processa as informações ou olha sob a perspectiva do polo ao qual está fixado. Então, se você falar de coentro, um exemplo,
O assunto será convergido de alguma forma para que as opiniões daquele polo sejam expostas enfaticamente, ainda que o coentro não tenha nada a ver com a pauta ou com o assunto polarizado. Infelizmente, quando a polarização envolve o meio religioso, tende-se a usar até textos da Bíblia para justificar as mais diversas monstruosidades. Isso mostra a fragilidade do pensamento polarizado, onde o indivíduo, com seus sentidos entorpecidos, a todo custo tenta justificar a si mesmo. Lembre-se, texto sem contexto gera pretexto. Não é culto racional, é satisfação do próprio eu. O único beneficiado pela polarização são os representantes dos polos, são os que estão no topo da cadeia, porque aqueles que estão abaixo, na pirâmide, são apenas massa de manobra para que os cabeças da pirâmide alcancem os seus objetivos. Esse fenômeno coletivo pode surgir nas mais diversas camadas da sociedade, na religião, na política e afins. Cabe a cada um de nós identificar os extremismos e cuidar para que não sejamos mais um na multidão alvoroçada. Não vejo como sendo algo saudável para nossas vidas estar no meio da polarização. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.